nós vamos ler o nosso estudo na primeira epístola universal de João, capítulo de número 1 e verso de número 7. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de nós estarmos juntos aqui hoje e mais uma vez nos debruçar no ensino, no estudo da Palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta que isso vai ser enriquecedor para todos nós e para cada um de nós, para a glória do nome de Jesus. O estudo de hoje nós vamos falar sobre a comunhão com os irmãos, a necessidade de nós entendermos da nossa vida relevante, de nós termos comunhão. Nós temos passado por um tempo, irmãos, onde a igreja, a coinonia da igreja, a comunhão da igreja tem sido atacada, não é? E eu não falo isso de maneira local. De maneira local, a igreja sempre vai ser atacada em várias formas. Mas de forma institucionalizada, a igreja tem sido atacada na sua comunhão. Hoje você tem um movimento muito conhecido no mundo, que é o movimento dos desigrejados, não é? E os desigrejados atacam justamente a questão da comunhão da igreja. As pessoas vão desistindo de viverem em comunidade, em comunhão, por conta dos problemas de convivência, não é? Quantas pessoas você já não ouviu falando assim, naquela igreja eu não volto nunca mais, não é? E não falando simplesmente da igreja local, a nossa igreja, mas as pessoas dizendo a respeito de um movimento, de uma igreja, de um lugar, onde elas não desejam voltar mais porque elas se sentiram traídas, elas se sentiram desprezadas, ou então diminuídas, ou de alguma forma desatendidas, que isso atacou o principal motivo da igreja reunida, a comunhão entre os irmãos para ter comunhão com Deus, não é? A nossa comunhão com Deus, ela está quase que fatalmente ferida de morte sem a comunhão com a igreja local e com os irmãos. Isso é importante que você saiba, não é? As pessoas têm se acostumado hoje a servir a Deus de uma maneira solitária, vazia, não é? Distante, não é? Às vezes você liga para o irmão para perguntar como é que ele está, ele se sente ofendido porque você ligou para como é que ele está, porque ele não gosta de ser bisbilhotado, não é? Ele não gosta de ser acompanhado de perto, ele se sente chateado porque o pastor ou o irmão ligou para cobrar ele, ou, né, na cabeça dele, porque ele não esteve no culto, porque ele não esteve junto, não é? Quando nós entendemos na palavra de Deus que o cuidado uns com os outros passa pela pergunta, onde é que você está e como você está, não é? O que você está fazendo, não é? Como você está fazendo, não é? Faz parte do trabalho da nossa comunhão. Mas essa leitura está escrita aí na primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo de número 7, João falando, mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ao longo dessa série sobre vida relevante, fomos conduzidos pelo nosso pastor, segundo a orientação do Espírito Santo, a revisitar um dos fundamentos da fé cristã, a comunhão. Já refletimos na comunhão em diversos aspectos, e agora nós vamos avançar para uma dimensão inseparável dessas três anteriores, não é? A comunhão com os irmãos. Esse estudo, se você quiser, você pode acompanhar ele pelo nosso aplicativo, tem lá para você baixar, currículo doutrinário, você pode baixar e você pode acompanhar o estudo aí enquanto a gente vai lendo aqui também, não é? O apóstolo João é intencionalmente claro ao escrever, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Ele não diz, devemos ter comunhão uns com os outros. Ele fala, se nós andamos na luz, resultado de andar na luz, ter comunhão uns com os outros, não é? É importante, irmãos, para nós percebermos que a iluminação do Espírito Santo, ela traz uma reflexão, e uma reflexão de que você consegue enxergar o outro em você, e por isso ter comunhão. A luz, irmãos, ela demonstra que todos nós precisamos ser melhores. Andarmos na luz traz comunhão, porque a gente consegue se enxergar, se ver. Quantas vezes numa conversa, não é, com uma pessoa, a gente encontra a gente mesmo, não é? Já passei por aí, já me senti assim, já tive vontade de dar um soco do fulano de tal, não é? Já senti essa raiva, não é? Comungar, irmãos, e também comungar, não é? Olha, Deus também foi bom assim para mim, Deus também me ajudou com isso, Deus também me deu iluminação nessa área, Deus também me avançou nesse momento. É importante a gente entender que a comunhão uns com os outros, ela atravessa não só o momento do culto,
mas ela entra no dia a dia da igreja. Às vezes a gente liga para alguém porque a gente precisa desabafar, não é? Precisa conversar. Precisa de chorar, uma coisa que aconteceu, um problema que surgiu, uma situação que na nossa vida foi premente, ou então foi espremente, não é? Nos espremeu em algum lugar, não é? Ou então comunicar a necessidade de um momento, na verdade. Nossa comunhamos com os outros é importante, né? Porque Deus fala conosco e através de nós, através da nossa comunhão. É importante a gente desfrutar disso, não é? Nenhum cristão, olha o que o Stanley Horton fala, que interessante aqui já na nossa introdução ainda. Né? Esse estudo, by the way, quem escreveu foi o pastor Glauber dos Santos, lá do da gloriosa Holanda, não é? Ele que escreveu esse estudo. E ele fala assim, ó, Stanley Horton, nenhum cristão pode ser uma unidade completa em si mesmo. Irmão, você lembra uma época da vida que a gente falou assim, eu sou a igreja? Né? O pessoal começou a falar, não, eu sou a igreja, eu sou a igreja. Eu não sou nada, não é? Nós somos a igreja. Eu não sou a igreja, nós somos a igreja. Ninguém é igreja sozinho, porque igreja significa assembleia. Assembleia dos que foram chamados para fora. Então é impossível ser igreja sozinho. Eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu sou o quê? Eu sou um membro da igreja. Não é? Eu não sou um casal da minha esposa. Nós somos um casal. Eu sou o marido dela. Não é? Ela é minha esposa. Então existe a unidade dela, a minha unidade, e nós juntos somos um casal. Nós juntos formamos uma família. Eu não sou uma família, eu sou parte de uma família. Entende a diferença? Não é? Stanley Horton fala aqui, ó, nenhum cristão pode ser uma unidade completa em si mesmo. Fomos criados para sermos canais de bênçãos para os outros e o Espírito Santo opera com mais plenitude onde os membros estão ligados entre si. Quer conhecer uma igreja abençoada? Uma igreja com comunhão. Não é? Uma igreja com verdadeira comunhão. Já viu aquela frase, por exemplo, comum no Brasil, né? Cada um, cada um. Né? Ou então, tinha um amigo meu, aliás, ele estava conversando comigo essa semana, né? Ele estava me lembrando que ele tocou com Ronquenoli. Ele estava perguntando se eu tinha um vídeo dele tocando com Ronquenoli, porque ninguém acredita. Aí eu falei para mim, fala para ele falar comigo, porque, como diz o Milton Neves, eu estava lá. Não é? E ele eu estava lembrando para mim, eu estava lembrando em mim mesmo, comigo mesmo, né? Eu estava lembrando que ele tinha uma frase, né? Às vezes você perguntava para ele, assim, meu amigo, como é que faz isso aí? Ele falou, entra nesse site aí, ó, www.cadaumcomseusproblemas.com.br. Eu era cheio de dar essa frase, brincando com a gente, não é? Mas tem gente que a vida é isso aí, não é? A vida dele é falar, cada um com seus problemas, não é? Enquanto a palavra de Deus nos ensina, carregai uns aos outros as vossas cargas, não é? Carregar a carga do outro, não é? Descansar o outro. Graças a Deus, irmãos, Deus tem nos dado aqui tempo, né? E agora sim eu falo da igreja local, um tempo de compartilhamento nesses últimos anos. Eu sinto isso, eu sinto no nosso meio. Apesar de, irmão, problema a gente tem em todo lugar, e graças a Deus aqui é como todo lugar, né? Graças a Deus, né? A gente não é diferentão de ninguém. Nós temos problemas. Mas nós temos desfrutado, irmão, de comunhão. Comunhão uns com os outros, não é? Chorado uns pelos outros, né? Quantos eu já não tenho visto aí chorando pela carga do outro irmão, em oração, pedindo com o coração aberto, não é? Se quebrantando pela necessidade alheia. Isso é bênção para nós. Porque nós precisamos cada vez mais estreitar a nossa comunhão. Efésios capítulo 2, versículo 22 diz assim, no qual também nós juntamente somos edificados para ser morada de Deus em espírito. Nós somos parte de uma construção coletiva de Deus. Deus nos ajuntou para fazer morada em nós, não em mim, em nós, não é? Deus quer fazer morada no meio do seu povo. Deus não quer mais habitar pessoas, Ele quer habitar a igreja, não é? Olha que interessante, Jesus não estava lá sentado no trono esperando as pessoas virem até Ele, não. João fala que Ele estava andando entre os 7 castiçais. Ele estava se movimentando entre a igreja, nas igrejas. Ele queria fazer parte do movimento que a igreja está fazendo, não é? E o que acontece com a igreja que não estava cumprindo? Ele falou assim, olha, se você não se arrepender, eu vou tirar de você o seu castiçal.
vai tirar o estado dela de igreja. Olha só. É importante nós observarmos o que a palavra de Deus diz, não é? O fundamento bíblico da comunhão fraterna. Então a primeira coisa aí é a koinonia. A palavra comunhão no Novo Testamento se traduz do termo grego koinonia, que traduz uma ideia de participação, partilha, vínculo vital e vida compartilhada. Koinonia não se limita a encontros sociais, cordialidade ou convivência institucional. Ela descreve uma realidade espiritual objetiva. Olha que interessante sobre koinonia. Koinonia, ela forma uma sinergia entre a igreja. Sabe o que significa uma sinergia? É quando eu e você não somamos alguma coisa. É quando a minha unidade e a sua unidade multiplica. Entende? Porque tem uma frase bíblica que eu gosto muito, inclusive para explicar o efeito dos meus filhos na bagunça, não é? Eu e a Ana, por muitos anos, usa essa frase para pedir ajuda um para o outro, não é? A Bíblia diz lá em Deuteronômio que 1 matou 1000 e 2 fez fugir 10.000. 1 matou 1000, 2 fez fugir 10.000. Então toda vez que a gente às vezes está muito atarefado e ela vai sair para alguma coisa, eu falo para ela, leva 1000. Né? Porque se você me deixar os dois aqui é 10.000 que faz fugir. Leva 1000, não é? Porque 1000, 1 mata 1000, mas 2 faz fugir 10.000, não é? Isso fala muito de comunhão, irmãos. Não é? A nossa comunhão, ela não é simplesmente uma soma. Ela gera uma potencialização. Ela potencializa as coisas. Quando eu e você estamos juntos no Senhor, nós potencializamos aquilo que a gente consegue fazer. E não é simplesmente uma soma. Não é o meu recurso com o seu recurso. É o nosso recurso em unidade com a bênção de Deus. É isso que faz a diferença. Jesus não falou assim, onde tiver uma pessoa orando eu vou estar lá. Não. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Olha como potencializa a comunhão. A comunhão traz Jesus para dentro do negócio. A comunhão manifesta Cristo na igreja, a nossa comunhão. Não é? Como é importante nós lutarmos pela nossa comunhão. Sabe como a nossa comunhão é quebrada? Pela fofoca. Sabe como a nossa comunhão é quebrada? Pelo desprezo. Sabe como nossa comunhão é quebrada? Pela raiz de amargura. Não é? Sabe como a nossa comunhão é quebrada? Pelo perdão não entregue. Quantas pessoas, irmãos, se ofendem com coisas que a gente nem imagina? E vivem na ofensa. Comem com a ofensa, não é? Multiplicam a ofensa. Às vezes você ouve, não, fulano de tal saiu porque eu ficou ofendido. Você nem sabia que a pessoa ficou ofendida. Você não teve nem condição de pedir desculpa para a pessoa. Porque ela não vem, ela não quer restaurar a comunhão. Ela prefere o isolamento, ela prefere dar razão a si mesma. E como é que ela dá razão a si mesma? Tá vendo? É assim. Eu sabia que era desse jeito. Sempre acontece a mesma coisa, não é? Ela se dá razão. Ela se alimenta da razão maligna. Ao invés de falar assim, Senhor, eu preciso estar em comunhão com esse povo, é a tua igreja. São meus irmãos, eu quero morar no céu. E o diabo, irmão, ele ama quebrar a comunhão da igreja, porque ele ganha muito terreno com isso, não é? A comunhão e a purificação é o papel do sangue de Jesus. João conecta a comunhão dos irmãos à purificação contínua pelo sangue de Jesus. Isso revela que a comunhão cristã acontece em um ambiente de graça, não de perfeição moral. Olha que interessante isso. A comunhão cristã, ela acontece num ambiente de graça, não de perfeição moral. Irmão, se você vier para a igreja, para buscar na igreja pessoas perfeitas, fica na sua casa, lá tá cheio de gente perfeita. Não é? Fica de frente para o espelho. Não é? Eu lembro até hoje um dos irmãos, às vezes, orando na nossa igreja sede, e ele estava orando e falou assim, Senhor, toda vez que eu olho para o espelho, eu vejo essa máquina perfeita que tu criaste. Não é? Toda vez que eu olho, eu lembro, não é? Como a necessidade que nós temos, não é? De nos aperfeiçoar no Senhor. E a comunhão nos permite isso. Ela nos permite viver num ambiente de graça, não de perfeição moral. Amém? Esse ponto é crucial. Igrejas adoecem quando a comunhão é substituída por julgamento, comparação e legalismo.
Você quer saber um dos maiores problemas de pecado contínuo na igreja? Pecado não tratado? Comparação. Comparação. Geralmente, quando existe um problema crônico na igreja não tratado, as pessoas começam a comparar a sua situação com as outras para mostrar que as outras também são ruins. Não é um ambiente de graça. É um ambiente de comparação e legalismo. Porque a falta de tratamento também transforma a melhoria da conduta em legalismo. Não é? É porque isso é uma regra. É porque aí é desse jeito, é muito duro. Não é? Geralmente as pessoas preferem lugares onde o tratamento da libertinagem é substituído pelo da graça e onde existe um ambiente onde o pecado é normatizado. Não, tudo bem. Por quê? Porque o que acontece? Quando nós não temos uma comunhão no Espírito, num ambiente de graça, nós não recebemos a purificação pelo sangue. Para ficarmos humildes na nossa condição e buscar uma conduta melhor. E a conduta melhor é buscada com graça, com abertura, com convite. Não é? Quando isso não acontece, geralmente as pessoas se prendem no legalismo e na comparação. Não, mas fulano também, mas ciclano também. Ah, pelo menos eu não sou assim. Não é? Esse aqui é coisa do fulano de tal. E as pessoas começam a fazer comparações e juízo pelo ambiente de falta de graça. A comunhão verdadeira reconhece a santidade de Deus, mas também reconhece a necessidade humana, criando um ambiente onde confissão, arrependimento, restauração e cuidado mútuos são possíveis. Não é? Você olhar para a pessoa e falar assim, isso aqui está errado, e a pessoa receber aquilo como algo para melhorar. É tão difícil, irmão, quando você fala com uma pessoa que todo erro dela é culpa de alguém. Não é? Sempre alguém colocou ela naquela situação. Eu conheço alguém, pessoas assim, né? Você conversa com ela, sempre alguém fez alguma coisa. Ela nunca é responsável por nenhum estado de vida dela. Sempre alguém a colocou naquela condição, não é? Foram maus com ela, perseguiram ela. E a gente fala assim, gente, uma pessoa tão boa assim, não é? Que mundo cruel, não é? O que será que aconteceu? Um homem tão bom desse. Não é verdade? Geralmente isso acontece em um ambiente onde não existe espaço de arrependimento. Porque o arrependimento, irmãos, ele muda a rota. Ele modifica o estado da pessoa andar. Ele chama a pessoa a uma consciência mais profunda com Deus. Não é? Eu conversava com um casal alguns anos atrás e falava para eles assim. Eles falavam assim, ninguém visita a gente em casa. Nunca ninguém se ofereceu para vir aqui na minha casa. Né? Nunca ninguém me chamou para ir na casa dele também, lá na igreja. Eu falei assim, você chamou alguém já para vir na sua casa? Não. Você algum dia já fez um bolo de milho, passou um café e ligou para alguém aqui, vem comer esse bolo de milho aqui comigo? Já fez isso? Ah, mas as pessoas não vêm, elas não se oferecem? Não. Você quer ter comunhão? Insista. Não é? Insista. É hora de... Porque geralmente a gente quer ter comunhão nas nossas necessidades, é verdade ou não é? Quando a gente tem alguma necessidade, a gente quer que aquilo lá gere comunhão. Só que a gente não trabalhou na comunhão no dia que as coisas estavam boas. Você não chamou alguém para aquele churrasco quando você recebeu aquela bênção de $1.000. Mas quando falta $1.000, aí você quer que alguém apareça. É? Você nunca chamou aquela pessoa para você dar um abraço nela no dia do carro novo, mas no dia do carro quebrado, você quer chamar a pessoa para te ajudar. Não é? E graças a Deus, irmãos, que as pessoas vão ajudar, né? Vai aparecer alguém para ajudar. Mas seria muito mais interessante se nós usássemos as bênçãos que nós temos para o avanço da comunhão entre nós. E não somente o dia mal. Porque o dia mal chega e graças a Deus, não é? É muito melhor você ajudar uma pessoa que sempre esteve lá com você do que aquela pessoa que só liga para você no dia que está mal. Não é verdade ou não é? E não é assim na nossa vida?
Que o telefone às vezes toca, dependendo do telefone que toca, você já sabe o que é. Tem pessoa que o telefone toca e você não sabe o que é. Porque pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Né? Pode ser ô, pastor, acordei bem, hoje está uma benção, está uma maravilha. Né? Ou pode ser um dia, pastor, hoje eu preciso de ajuda. Mas tem dia que a pessoa que você olha o telefone e fala assim, não, isso aqui não é. Ou é dinheiro, ou é imigração, ou é... alguma coisa aconteceu. Nós precisamos trabalhar na nossa comunhão, irmãos. No avanço da nossa comunhão através de nós. Porque isso gera um ambiente de arrependimento, de confissão. Não é? Eu lembro, alguns anos atrás, alguém chegou para mim e falou assim, pastor, preciso conversar com o senhor porque aconteceu um problema assim, 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 eu estou me sentindo muito envergonhado por isso que aconteceu. Confissão. Eu falei, dó glória a Deus, eu falei, que bênção. Que a pessoa encontrou em mim alguém para confessar. Para conversar, para abrir o coração, não é? Para tirar aquela culpa que estava moendo ele, mordendo ele por dentro. E acabou. E naquele dia eu combinei com ele, eu falei assim, olha, você falou isso aqui comigo, nós nunca mais vamos conversar desse assunto, até hoje, nunca mais conversamos desse aquele assunto, porque acabou. Acabou a história. Bola para frente. O ambiente da comunhão traz esse espaço onde a confissão é possível e o perdão também em nome de Jesus. Olha o que Tiago fala. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Sabia que tem situações na vida de doença que é fruto de pecado? De pecado. Nem todas, pelo amor de Deus, não vai achar que não é que ficou doente é pecado, não é? É consequência do pecado original, a doença, sim. Mas há doenças que nós sofremos que é fruto direto de um pecado, de uma situação. Tem um irmão muito amigo, não é? Que ele ficou com um problema muito sério no ouvido. E eu lembro que ele passou numa fase e falou assim, eu não sei se foi, então já deixa eu resolver isso aqui. Aquilo lá tirava o sono dele, a paz dele. Ele chegava para todo mundo e falava assim, me perdoa, viu? Se eu fiz alguma coisa, me perdoa. Me perdoa, viu? Se eu fiz alguma coisa, me fala, porque eu preciso de perdão, porque isso aqui está me acabando com a vida. Pedindo perdão, buscando um lugar de a pessoa perdoar, né? Quanta gente, quando passa pela situação, ela se fecha, ela se agoniza, ela não abre o coração para pensar que talvez ela precisa de se humilhar na presença de Deus. Senhor, eu não aguento isso aqui sozinho, me ajuda, Jesus. Não é? Então me perdoa pelo mal, por uma situação que nós causamos, né? O que eu causei. Não é verdade? Portanto, a nossa união não depende de sermos perfeitos, mas do sangue de Jesus que nos purifica e nos mantém ligados. É por isso que quando nós andamos na luz, nós temos comunhão, porque o sangue de Jesus purifica. Por quê? Porque na iluminação a gente percebe que todo mundo é falho. E aí todos nós dependemos da purificação do sangue. Na luz a gente enxerga, irmão, que ninguém está bem, não. Na luz nós estamos como Isaías, na presença de Deus, não é? Ai de mim que vou perecer. Porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. No escuro, irmão, nós somos perfeitos para nós mesmos. Mas na iluminação, todo mundo enxerga que tem problema. Não é? E geralmente, irmão, as nossas motivações para ser do jeito que a gente é no escuro, elas são válidas. Mas na iluminação da palavra, a gente percebe quanto a gente deve. Não é? Certa vez, chegaram para o Spurgeon, né? Essa é uma frase muito interessante dele, uma história muito interessante dele. Assim, rapaz, estão falando de você isso aqui. Ele falou assim, graças a Deus. Ele, por quê? Porque eu sou bem pior do que isso aí. Só estão falando isso aí. Eu sou bem pior do que isso aí. Estão falando pequeno, né? Ainda bem que eles estão falando isso aí. Já pensou se eles falassem aquilo que eu vejo na iluminação da palavra que eu sou? Já pensou se eles enxergassem o verdadeiro eu? Por quê? Porque eu dependo da graça de Deus e da purificação do sangue. Então eu consigo ter comunhão com os meus irmãos. Eu consigo alcançá-los na necessidade deles, não é? No problema deles. A comunhão como a marca da igreja no Novo Testamento. Vamos dar uma olhadinha nisso aí, não é? Olha só que interessante. Atos dos Apóstolos 42 ao 47. Se você quiser acompanhar, nós vamos ler alguns versículos, então vai ajudar. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, 42 ao 47. Melhor ainda, se você achou, levante e leia. Vamos lá?
Atos dos Apóstolos, 42 ao 47, eu vou parando você, tá bom? Mas se achou, pode ler. Atos 2, 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Só um minutinho. Olha só que interessante. Perseveravam. Sabe o que é perseverar? Uma das palavras que o Novo Testamento traduz também para perseverar é estar na paciência. Guardar a paciência. Perseverar é continuar. É dar sequência. É insistir. Eu tenho uma coisa interessante que eu falo, eu acho isso interessante que eu falo. Sobre o perseverante, né? O perseverante e o teimoso é a mesma pessoa. O que muda é o resultado. Enquanto o resultado não chega, rapaz, você é teimoso, hein? Você fica insistindo com esse negócio aí. Depois que o resultado chega, rapaz, você perseverou, hein? Que bonito, hein? Ó, você insistiu, você perseverou, parabéns, né? É a mesma pessoa. O perseverante e o teimoso. O que mudou é o resultado, não é? A Bíblia vai dizer que os irmãos da igreja primitiva, eles perseveravam. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles perseveravam e não porque eles eram teimosos. Porque eles já tinham enxergue o resultado. E quando o texto foi escrito, ele foi escrito depois que aconteceu. Não é? Às vezes você olha, irmãos, a comunhão da igreja, você fala assim, tem uma meia dúzia de crente lá, um povo teimoso que insiste em não ir. Que não insiste em não ir embora. Não é? Irmão, tem uns irmãos teimosos ali naquele lugar lá que insiste, irmão, em culto de ensino. Tem os irmãos teimosos ali que insistem ali em ficar com esses glória a Deus, aleluia, e vir pro culto, e tá na igreja, e fica insistindo com esse negócio, não é? São teimosos, até o dia que a bênção chega. Rapaz, eles perseveraram, não é? Estavam em perseguição, mas eles perseveravam, eles continuaram lá, não é? Os irmãos da igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque a doutrina dos apóstolos era a maneira que os apóstolos ensinavam as palavras que Jesus disse. A doutrina dos apóstolos era um modelo de igreja. Era a doutrina dos apóstolos. Não está falando aqui doutrina de Jesus. Está falando que eles insistiram em ficar naquela maneira que os apóstolos passaram as palavras de Jesus. Eles insistiram. Olha, tem um jeitão lá de servir a Deus que nós vamos ficar lá. Nós vamos ficar... É o jeitão que segura a onda mesmo. Nós vamos ficar daquele jeito lá. Não é? Porque hoje em dia, irmão, tem uma coisa muito interessante. Sabe qual que é o teste de um movimento? A morte dos seus fundadores. Todo movimento passa pelo teste real da morte dos seus fundadores. Se os fundadores morrem e o movimento permanece, significa que é um movimento bom. Um movimento, não é? Positivo. Ou então, que ele tem uma boa sequência de informação. Ou seja, ele passa o ensinamento, a educação de uma parte, de uma fase de geração para outra. Você pode checar. Por exemplo, não é? Moisés foi um grande líder. Foi um grande líder. Por quê? Porque ele formou Josué. Josué entrou na Terra Prometida. Josué já não pode se dizer que foi um grande líder. Eu sei que tem teólogo que vai ouvir esse vídeo e vai me bater depois, mas segura a onda aí, não é? Quais foram os líderes que Josué formou? O que aconteceu com Israel depois que Josué morreu? Se desviou. Não é? Os juízes, o livro dos juízes, o tema do livro dos juízes é o fracasso de Israel. Josué morreu e não deixou um sucessor. Não é? Quer saber um líder extraordinário e fantástico? O Senhor Jesus. Jesus treinou de perto 12 homens. Um traiu. Os 11 mudaram a história do planeta. Todo movimento passa pelo teste da morte dos seus fundadores. Não se impressione, irmão. Vou dizer para você. Não se impressione com grandes movimentos de comunidades que se intitulam igreja. Não se impressione. Vamos ver quando o fundador morrer. Como é que fica? Não é?
E aí vou puxar a sardinha para o meu lado, obviamente. A doutrina dos apóstolos, aqueles que foram enviados que, não é, ensinaram a palavra de Deus para mim. Gunnar Vig e Daniel Berg já morreram já tem um tempinho, irmão. Assembleia de Deus continua aí, não é? Outras igrejas também, não é? Que continuam, né? Igreja Quadrangular, Igreja Batista, na verdade, a Igreja Metodista do John Wesley, olha só, já está no 3º século que a Igreja Metodista existe, não é? Passaram pela teste da morte dos seus fundadores e continuam sendo igrejas estruturadas, trabalhos estruturados. A doutrina dos apóstolos. Alguém que recebeu a palavra de Jesus e ensinou a palavra de Jesus com uma visão específica, de uma maneira específica, não é? Eles permaneciam nas doutrinas dos apóstolos na comunhão. Por quê? Como eles estavam debaixo de uma mesma visão, eles conseguiam ter comunhão uns com os outros. Sabe uma coisa que quebra a comunhão, irmão? É aquilo que o profeta disse: andarão 2 juntos se não concordarem, se não estiverem de acordo? Agora a gente fala assim, de acordo com o quê? Com as coisas aqui? Não. De acordo com o objetivo. Irmão, a gente consegue andar junto sendo diferente. A gente consegue andar junto sendo diferente. Se a gente está indo para o mesmo lugar. Não é? Se a gente está indo para o mesmo lugar, a gente consegue andar junto diferente. Por quê? Tem um que gosta do dia, outro gosta da noite. Tá, nós estamos indo para o mesmo lugar. Meu amigo, você dirige durante o dia, eu dirijo durante a noite. Você gosta do dia? Não é? Você dirige durante o dia. Eu prefiro a noite, eu dirijo melhor à noite. Vai ajudando o outro. Por quê? Estão indo para o mesmo lugar. Agora, se os dois gostam do dia e eles estão indo para um lugar diferente, não dá. Nós dois gostamos das mesmas coisas. Só que eu estou indo para Nova York e o outro está indo para o Ceará. Não dá, ué. Nós estamos indo em direção contrária, oposta. Então, quando você permanece em uma visão, em um objetivo, em uma caminhada, não é? Caminhada agora virou gíria no Brasil, né? Estamos aí nessa caminhada, certo? Se permanece na mesma caminhada, se você permanece no mesmo caminho, na mesma intenção, você consegue andar junto. Você consegue ter comunhão. Porque os objetivos são os mesmos. Agora, irmão, ninguém permanece junto com o objetivo de separado. É por isso que o modelo desigrejado de igreja é um problema muito grande para a comunhão da igreja. Porque as pessoas estão indo para um lugar de entretenimento onde a motivação é diferente uma da outra. Elas não vêm ao culto oferecer algo ao Senhor. Elas vêm a um entretenimento gospel receber alguma coisa para a sua vida particular. E ela sai de lá e cada um com a sua vida. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Ou seja, saindo de lá, o recurso também era compartilhado. E isso não é comunismo não, viu? Fique tranquilo. Eles compartilhavam o que eles tinham. Não é? Mas quer saber uma bênção que nós temos de compartilhar o que nós temos? Chama-se família cristã. Os cultos nas casas. É uma bênção, irmão. Na família cristã, nós compartilhamos a nossa casa com os nossos irmãos. Nós compartilhamos os nossos recursos com os nossos irmãos. Você já foi, alguma vez, num ciclo de oração na casa da irmã Irani e comeu pão de queijo? Você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe o que você está perdendo. Nós compartilhamos o partir do pão, a comunhão e o partir do pão. Por quê? O objetivo é o mesmo. Não é? Não existe um constrangimento. Ah, não, está todo mundo cuidando do seu. Não, nós estamos cuidando dos outros. Você alguma vez já foi... Você já teve coragem de contar isso? Que o que salvou o seu dia foi a comida que tinha na casa de um irmão? Você estava morrendo de fome e não tinha nada gostoso para comer em casa? E o que salvou o seu dia foi aquela comidinha que o irmão fez? Que a irmã fez? Não é? Do partir do pão. Esse compartilhamento, irmãos, às vezes salva, cura uma ferida. Por quê? Porque ela vem num processo. A doutrina, não é? A visão, a caminhada, a unidade, gerando comunhão, chegando até a mesa. É interessante, alguém falou uma vez isso para mim, eu achei fantástico. Foi a doutora Salvaterra, inclusive, que falou isso para mim. Ela falou assim, um dia um
um rabino ensinou para ela o significado da palavra shalom. Ela falou assim, shalom não é só paz. Se eu pudesse pintar um quadro de shalom, eu pintaria uma casa no inverno, com uma lareira quente, uma mesa farta de pães, um pai sentado à cabeceira com os filhos em voltas. Ali tem shalom. Ali é shalom. Ali a paz está completa. Ali é um lugar onde as pessoas não simplesmente estão comunicando alguma coisa ou comendo alguma coisa. Ali tem conversa, ali tem compartilhamento, ali tem unidade, ali tem ensino. Shalom, não é? Shalom, o partir do pão, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E por fim, nas orações. Olha só, irmão, que interessante. Orar, a atividade espiritual, vem último. Vem último, não é? Por quê? Porque tudo é espiritual. Então ele culmina nas diferentes áreas até chegar ao ápice do espiritual. Orarmos juntos. Orarmos uns pelos outros. Irmão, fala a verdade. É diferente quando você ora sentido por uma necessidade de alguém. Do que quando você, eu abençoo fulano, tal, isso aqui. É diferente quando você abre o coração. Senhor, socorre meu irmão. Tem misericórdia. Senhor, manda um anjo lá. Manda um socorro do céu. Faz alguma coisa, Jesus, pelo teu amor. Ajuda. Não é? É diferente. Agora, isso só acontece, isso só tem condição de acontecer quando você realmente compartilha. Quando você realmente não quer ver o seu irmão para trás, você não quer ver a pessoa para trás. Não é? Uma frase comum no mundo hoje também é, você quer ver todo mundo bem, mas não melhor do que você. Na igreja não tem isso. A igreja celebra pela bênção do outro. Não é? A igreja, às vezes, um ao outro, às vezes reconhece na vida da outra pessoa alguma coisa que ela ainda não reconheceu. Rapaz, você viu como você é abençoado nessa área? Você viu como Deus abençoou nisso aqui? Meu amigo, você está numa situação muito melhor que qualquer um de nós aqui. Não é? A fé faz isso. Ela faz você enxergar essas coisas, não é? Para frente. Em cada alma... Esqueceu, né? 43, né? É. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Glória a Deus. Aí ele vai mostrar, ó, olha a continuidade. Em cada alma havia temor. A palavra temor não é medo. Ela está mais conectada com respeito. Em cada palavra havia um senso de seriedade por aquilo. Isso aqui é muito sério. Isso aqui não é brincadeira, não. Não é? Irmão, eu vejo um tempo que as pessoas têm tratado as coisas de Deus com tanta irreverência. E eu não falo simplesmente de orar de culto, ou de chegar na igreja, ou da maneira de se vestir. Não, não, não. É falta de reverência mesmo de achar que Deus é um velhinho babão com Alzheimer que não está enxergando e não está vendo que as coisas estão acontecendo. Que não está lá na sua casa observando você e sabendo o jeito que você leva a sua vida e como você enxerga o trabalho da igreja e as coisas do Senhor. Não é? Cada alma tinha temor. Opa, isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério, não é? Irmão, às vezes a gente vai falar com o irmão, convida um irmão para vir. Isso aqui é muito comum na nossa igreja, graças a Deus, né? A gente convida um irmão para participar de alguma coisa do culto, a pessoa fica, olha, pastor, isso aqui é muito sério, eu não sei se eu preciso de avisar com antecedência, porque isso aqui é muito sério, fazer isso aqui, tá? Ou então orar por isso, ou fazer isso aqui, é muito sério, tem que ter temor. Olha, eu não sei se eu estou pronto para seriedade, temor pelas coisas do Senhor. Temor de colocar as mãos nas coisas do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira, não é? Sem primeiro perceber que precisa de consagrar a Deus. E aí é o contrário, não é? Não é que por conta disso ela não se envolve, a pessoa não se envolve, ele ou ela não se envolve. Não, não é isso que eu estou falando. É que ele considera a oportunidade, mas ele considera a oportunidade com seriedade. Isso aqui é sério, isso aqui não pode fazer de qualquer jeito, não. Puxa, Deus, obrigado por ter me escolhido para fazer isso aqui, mas eu preciso de me andar direito para fazer isso aqui. Temor, não é? E o que acontecia? Como ato contínuo, muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. Irmão, a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de servir a Deus, abre o céu
para milagres. Glória a Deus. A nossa comunhão de confiar naquilo que Deus está fazendo no nosso meio move o céu para milagres. Há milagres que nós não recebemos ainda, porque ainda nós não tocamos o céu através da nossa comunhão. É no meio da comunhão que Deus ordena a bênção. É no meio da nossa unidade que Deus ordena a bênção para a nossa vida. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, não é? Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, não é? Ninguém chegava na igreja esbanjando mais e ninguém na igreja passava fome, não é? Irmão, não permita que nenhuma necessidade da igreja que chegar aos seus ouvidos passe desapercebida. Da igreja. Não é? Você acha que eu fico triste quando alguém me comunica a necessidade de algum irmão? Não. Pelo contrário, eu fico feliz. E as necessidades, elas são tratadas conforme a seriedade, a envergadura e também o momento oportuno. Porque nem toda necessidade você pode chegar na igreja e falar para a igreja de uma vez, não é? Porque às vezes trata em questões que traz vergonha para a pessoa. Mas você saiba que todas as necessidades, elas precisam ser atendidas pela igreja de alguma forma. De alguma forma elas precisam ser atendidas pela igreja, não é? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Olha só, continuando, a partir da onde você parou, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Obrigado. Só vou parar um pedacinho isso aqui. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos. Ou seja, conforme a necessidade, não é? Com todos. Não existia um grupo que podia repartir as necessidades. E outra, quem tomava a atitude de fazer isso eram as próprias pessoas. Não existia um comitê de venda de propriedade dos outros. Não. A pessoa fazia isso por conta. A pessoa queria ver o bem da comunidade onde ela estava inserida por conta. Não é? Graças a Deus, aqui no nosso meio, nós também temos tido experiências disso. Não é? Eu já conheci irmãos que atendeu a necessidade de uma pessoa, outra tal, e de novo, de maneira singela, de maneira simples, de maneira comunicando isso, às vezes de uma maneira muito sadia, guardada, não é? Mas atendendo uns aos outros nas necessidades. Às vezes uma conversa com alguém para interromper um processo, às vezes botar a mão no bolso e ir lá, não é? Às vezes chegar na hora do almoço, oportuna na hora do almoço, não para almoçar, mas para levar para almoçar, não é? Isso acontecia, irmãos, e precisa acontecer de maneira orgânica, não é? Às vezes a pessoa fala assim, não, o pastor tem que ver isso. Não, irmão, a igreja tem que ver isso. A igreja tem que ver isso. O pastor está aqui para liderar, para ensinar, não é? Para colocar os limites daquilo que nós estamos fazendo, para nos fazer permanecer na mesma doutrina que nós recebemos, mas quem fazia isso era a igreja. Era a igreja. Às vezes a pessoa manda mensagem, pastor, tem que ir lá, tem que levar uma oferta, tem que fazer um... Não, peraí, e aí? Nós não vamos fazer isso junto? Não é? Nós não temos que fazer isso junto? Não, o pastor que vai lá. Não é? O pastor que faz isso. Não, irmão. A igreja toda participava do vendiam, do distribuía, do participava. Não era uma pessoa específica, não era uma parte específica, cada um conforme a necessidade, para a glória do nome de Jesus, não é? E perseveravam unânimes? Perseverando, unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singela de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha que interessante isso aqui. A maneira deles de ser tão iguais uns aos outros, de querer participar dos aos outros tão dessa maneira,
convidava as pessoas para dentro da igreja. Convidava as pessoas para participar. O maior convite que eles tinham era porque eles eram pessoas agradáveis demais. E eu não estou dizendo que eles não tinham personalidades diferentes e personalidades difíceis, não. A questão é que a maneira, a conduta de vida deles atraía as pessoas. Eles eram agradáveis. Eles eram agradáveis na maneira de viver a vida. Eles eram felizes. Porque Deus tinha colocado uma felicidade no coração deles e aquilo transbordava. Você sabe uma das coisas que a falta de comunhão uns com os outros nos coloca? Ela nos entristece. Não é? É por isso, irmãos, que o diabo gosta de trabalhar contra a comunhão da igreja, porque põe feridas que transformam o ambiente num ambiente pesado, num ambiente desgastado, num ambiente contrário, não é? Por isso que ele trabalha tanto. Por quê? Porque se o ambiente for um ambiente desgastado, for um ambiente contrário, as pessoas não querem vir. Esses dias atrás eu ouvi de um pastor amigo, falou assim, pastor, eu cheguei aqui nessa igreja, e infelizmente eu descobri aqui nessa cidade que ninguém quer vir aqui nessa igreja minha, aqui onde eu estou congregando, porque essa igreja aqui é conhecida na cidade como uma igreja do fuxico e da briga. Já pensou? Irmão, se você soubesse como é difícil, irmão, tirar um estigma de um lugar, não é? É difícil, irmão. Ó, o McDonald's vende por dia, quantos hambúrgueres você acha? Uns 3 mil, 4 mil hambúrgueres, acho que é pouco, né? Acho que bem mais do que isso, né? Vamos botar uma loja forte aí, uns 50 mil hambúrgueres por dia? Né? Irmão, para fechar a loja só basta um dador de barriga. É verdade, não é? Só precisa de um dador de barriga. Acabou. Acabou. Ele pode vender 50 mil hambúrguer. Alguém passou mal. Ah, não, esse McDonald's aí, eu fiquei sabendo que uma pessoa comeu aí e passou mal. Pronto. E quantas pessoas comeram lá do dia que só engordaram? Mas basta um, irmão, para dar problema. E para você tirar o nome que deu problema, não. Mas você sofre, irmão do céu. Não é? Você sofre, passa anos e as pessoas não esquecem. O McDonald's até eles esquecem, mas da igreja eles não esquecem, não. Não é? E aí começa, não volto mais naquele lugar. Não é? Porque quebra a comunhão. Quebra a habitação do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Em nome de Jesus, isso precisa acabar, não é? Nós estamos terminando. Alguns frutos, eles são gerados, né, por fim, na nossa comunhão. E a comunhão e a vida devocional, elas são uma relação inseparável. A devoção pessoal como fundamento, ela leva à comunhão coletiva. Irmão, toda pessoa que tem vida com Deus séria, ela não se isola. Ela aparece para cooperar mais. A vontade dela de Deus, a sede dela de Deus, compartilha o dom de Deus da vida que está nela com as pessoas que estão em volta. Uma das coisas mais óbvias do esfriamento espiritual é querer se separar do corpo. Eu nunca, olha isso aqui. Eu nunca vi um crente que se esfriou, tá lá em casa e fala assim, ai que vontade de ir pro culto. Quando ele vem pro culto forçado, não porque ele tá com vontade, porque ele vem pro forçado, que ele sente a presença de Deus, ele fala assim, nossa, por que eu perdi tanto tempo estando longe daqui? Não é? Mas quando ele está em casa frio, ele não sente vontade. Não sente vontade. Quando ele está frio aqui, ele tem vontade de estar em qualquer outro lugar, menos aqui, porque está frio. Ele não está sentindo, ele não está... Não é? Por quê? Porque a falta de devoção, de comunhão espiritual, ela isola a gente. Agora, uma pessoa que teve um momento com Deus, sentiu algo da parte de Deus na sua vida devocional, a primeira coisa que vem no coração dela, como é que eu compartilho isso com o mundo que aconteceu comigo? Não é? E é por isso que inventaram a mídia social, para a pessoa gravar vídeo no Instagram, não é? Para contar para as pessoas o que aconteceu com ela, mas ela não participa do culto, esse é o isolamento. Aí ela fica vivendo desse feedback falso.
de que você não toca de verdade a vida das pessoas, de que você não sente de verdade a dor das pessoas, de que você não compartilha de verdade a sua dor com elas. Você compartilha uma versão bonita, perolizada daquilo que você passou. Não é? Quantos testemunhos eu já ouvi das pessoas pela internet, mas nunca ouvi dela. Ouvia uma bênção de Deus na vida dela, mas nunca ela aceitou para mim, pastor, tem uma bênção para contar ao senhor. Não é? Vem aqui, eu passei um café, tem um bolo de milho, vem o senhor e uma Ana aqui que eu quero contar para você. Não, isso não acontece. Aí eu fico sabendo pela internet a bênção que chegou. Não é? É hora, irmão, da gente recuperar o simples. Olha, esse aqui é um grande valor para você. Irmão, é tempo de voltar a viver o simples. É tempo de voltar a viver o básico. Não é? Aquilo que realmente traz valor na vida, o básico, não o simples. Você já sabe, você já aprendeu, você mora em Los Angeles. Você sabe que a felicidade não está nas grandes mansões de Hollywood, de Beverly Hills. Não é? Às vezes lá em Beverly Hills o cara fica brigando com você por causa de $100, não é? Com raiva de você por causa de $100, não é? Não está lá. Está na graça de Deus, está na comunhão da igreja, está no partir do pão, não é? Está em viver com singeleza de coração. Não é? E fazer da igreja um ambiente gostoso, um ambiente de alegria, um ambiente de compartilhamento, para a graça, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo e por causa da graça de Deus na nossa vida. A vida devocional como uma bênção para a comunidade, então, né? Olha, o reservatório que transborda, ele chega nas pessoas e alimenta, não é? A capacidade sobrenatural de perdoar e suportar. Talvez o que tenha atrapalhado a sua comunhão é a falta de perdão. Perdoa, não é? Primeiro, antes de perdoar, pede perdão para Deus, pelo tempo que você ficou ofendido. E depois, perdoa. Tantas vezes, irmãos, eu já contei essa história para você algumas vezes, não é? No ano de 2016, há 10 anos atrás, eu tomei uma decisão muito boa. Eu sou um homem muito bom, eu vou perdoar todo mundo que me fez mal na minha vida. Olha só, que homem bom, não é? Que homem perdoador. Perdoei. Eu vou recomeçar relacionamento com essas pessoas. Pouco tempo passou e eu descobri que, na verdade, eu estava ofendido com coisas que as pessoas nunca fizeram para mim. Que eu tinha me ofendido, aquilo nunca tinha acontecido por causa de mim. Eu nem estava pensando nisso. Você pensou que foi isso? Não tinha nada a ver, não. Passei 5 anos com raiva da pessoa. Correndo o risco de ir para o inferno. Por falta de perdão. Não é? Mas uma vida de comunhão com Deus, irmãos, te ensina a perdoar e suportar. Não é? Suportar, irmão. A pessoa está num dia mal, a pessoa está num dia ruim. A pessoa tem uma conduta má, que ela precisa melhorar. Mas eu vou suportar ela. Eu vou suportar ela. Né? Porque Jesus suportou mais. A iluminação faz a gente se enxergar. Não é? A unidade do Espírito não apenas em opinião. Nós não precisamos ter a mesma opinião sobre as coisas para andar junto. Você quer saber uma coisa que o diabo tem usado esses dias agora para afastar os irmãos da igreja? Política. Não é? No Brasil, principalmente, todo mundo tem que ter a mesma opinião política para participar da mesma igreja. Por quê? Não é? Não, porque o fulano faz isso e o ciclano... Por que tem que ter a mesma opinião? Por que a gente não pode ter opinião diferente e ver situações diferentes e enxergar a mesma maravilha, a mesma bênção do Senhor Jesus? Por quê? Nós não temos obrigação de ter opiniões iguais. Nós temos obrigação de andar debaixo do mesmo temor diante do Senhor e um para com os outros. Isso nós temos. Não é? De respeitar que nós somos diferentes. Nós podemos ter opinião diferente. O que nós não podemos ter é um Jesus diferente. Não é? Aí não pode ter. É uma graça diferente. É um amor uns pelos outros diferente. Baseado nas opiniões que a pessoa tem. Pelo amor de Deus. Não é? Não deixe, irmão, que as opiniões da vida... Eu já vi. Isso no Brasil acontece bastante. Aqui nunca aconteceu, graças a Deus. E não é aquelas brincadeiras que a gente faz, não. Não é? Eu já vi grupo de mulheres terminar antes de congresso por causa de cor de roupa. Irmão, acabou o congresso, por quê? Porque as mulheres brigaram por causa de roupa. A cor da roupa, do uniforme do congresso. Não é? Não, irmão. A gente pode ter opinião diferente.
Porque a gente não pode ter um Jesus diferente, é uma graça diferente. Eu gosto de uma frase do nosso pastor que ele falou, isso logo quando começou essa polarização, ainda em 2016. Há 10 anos atrás eu ouvi ele falando isso no púlpito da igreja. Irmão, quando Jesus voltar, ele não volta, irmão, para promover o governo desse presidente ou daquele presidente. Desse partido político ou daquele partido político. Quando Jesus voltar, ele volta para tomar o poder nas mãos. Qualquer poder que tiver na terra, seja de qualquer partido que for, vai ser destituído pelo reinado de Cristo. Então fique tranquilo. Não é? Tem a sua opinião, que você acha melhor, que você acha diferente. Pode ter. Pode ter a sua opinião que você quiser. Não é? Agora, saiba, irmão, como a gente sabe, como nós sabemos. Vamos guardar nossa comunhão nisso. O nosso rei chama-se Jesus. Não é? Nossa opinião, aí não tem opinião, irmão. É ele que manda na nossa vida para a glória do nome do Senhor, Jesus Cristo, não é? A unidade acontece naturalmente porque todos estamos sintonizados na mesma frequência, o Espírito Santo. Se 100 pianos forem afinados pelo mesmo diapasão, eles estarão automaticamente afinados entre si. O devocional é a afinação individual que gera a sinfonia na comunhão. Se todos nós estivermos na doutrina dos apóstolos, observando a palavra de Deus na comunhão que nós temos, irmão, nós vamos longe. Nós vamos longe. Tem piano que vai ser azul, tem piano que vai ser vermelho. Tem piano que vai ser amarelo, tem piano que vai ser preto. Tem piano de tudo quanto é cor, de tudo quanto é jeito. Tem piano grande, tem piano pequeno, não é? Mas se eles estiverem afinados pelo mesmo diapasão, o Espírito Santo de Deus, observando a palavra, vai dar bom. Vai ser bênção para a glória do nome do Senhor, Jesus Cristo. A comunhão com os irmãos é evidência de que andamos na luz. Ela nasce da salvação em Cristo e é sustentada pela obra contínua do Espírito Santo e se manifesta na vida da igreja local. Eu quero terminar dizendo as palavras do Senhor Jesus. Jesus disse assim, olha, quando o mundo for conhecer vocês, eles vão olhar para vocês se vocês levam uma carteirinha do Ministério do Belém. Foi assim que ele falou? Não. O mundo vai saber que vocês são os meus discípulos pela maneira que vocês amam uns aos outros. A credencial da manifestação de Cristo na igreja é a maneira que nós temos comunhão. É isso que prova, irmão. É a maneira que a gente vive uns com os outros, chora uns com os outros e caminha para o céu juntos. Onde há comunhão, há crescimento, amor, perseverança e testemunho. Você percebe por que então o diabo tenta tanto contra nós? Porque ele quer atrapalhar o crescimento da obra. Não é? Quer atrapalhar a gente crescer. A gente desfrutar do crescimento de Deus na nossa vida e em volta de nós. Ele quer botar briga no nosso meio. Ele quer botar problema no nosso meio. Ele quer, inclusive, colocar situações que nem existem para que ele prevaleça. Não é? Que o Espírito Santo nos conduza a uma espiritualidade equilibrada, profunda no secreto e fiel no convívio, intensa na devoção e madura na comunhão. Assim a igreja cumprirá a sua missão, glorificando a Deus e edificando os santos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, sua família, sua casa e a nossa comunhão com Deus, em nome de Jesus. Fique de pé por gentileza, vamos fazer mais uma oração.